Oi, gente, tudo bem? No episódio de hoje nós vamos falar de Marvel Runaways ou Fugitivos da Marvel. Nós vamos mergulhar a fundo nessa história que eu particularmente adoro, mas que infelizmente não recebeu tanta atenção do público quanto merecia. Mas já fica aqui o aviso logo de cara. Caso você nunca tenha lido as HQs ou assistido a série, esse episódio contém spoilers, ok? Estão avisados. Vamos começar falando um pouco da história. Pra quem tá meio perdido, a história de Marvel Runaways tem seu início lá em 2003, com a HQ Runaways Volume 1, Pride e Joy. O grupo conta inicialmente com 6 integrantes e estão interligados por conta de seus pais. Esses pais fazem parte de uma organização super secreta, criminosa, chamada Orgulho, ou em inglês Pride. Os integrantes do nosso grupo são Alex Wilder, Chase Stein, Gertrude Yorks, Carolina Jean, Molly Hayes e Nico Minoru. Nico Minoru. A idade deles diverge um pouco da HQ para a série de TV. Mas eu acredito que a maioria esteja ali na faixa dos 15 e 16 anos. Eu acredito que o Chase é um pouco mais velho, acho que ele tem 17 anos. A única coisa que se mantém firme em ambas as mídias é o fato da Molly ser a mais jovem do grupo. Na HQ, ela começa com 11 anos. Na série, a idade dela não é especificada logo de cara, mas eu imagino que seja uns 13 ou 14 anos, pois no fim da série ela tá com 15 anos. Tanto que tem um episódio especial, festa de 15 anos dela. Não é episódio especial, né? É um episódio lá da série. Enfim, a história se passa em Los Angeles e os pais deles basicamente comandam a cidade por baixo dos panos com o grupo Orgulho. Anualmente, esses pais se unem para um encontro misterioso. Enquanto isso, os jovens ficam juntos na casa, meio que de bobeira. Porém, um certo ano foi diferente. Enquanto estavam reunidos na casa dos Wilder, aguardando a reunião dos pais acabar, eles acharam uma passagem secreta. Seguindo esse caminho, eles ficaram completamente horrorizados com o que eles presenciaram. Seus próprios pais matando uma menina com um ritual bizarro. E não é só isso. Os pais estavam vestidos com trajes estranhos, demonstrando habilidades e poderes parecendo verdadeiros supervilões. Nisso, os adolescentes ficam em pânico, fogem de volta para a sala onde estavam e fingem que nada aconteceu. Nos dias seguintes, eles tentam decidir o que vão fazer em relação a isso. Claro que eu tô contando tudo de uma maneira muito reduzida. Então eu recomendo fortemente que vocês leiam as HQs. Claro que as HQs são boas demais. O que acontece depois é que eles decidem fugir de casa. Daí vem o nome, Runaways, Fugitivos. Mas não sem antes tentar denunciar os pais para a polícia. Só para descobrirem que até os policiais estão comprados. Afinal, Orgulho controla toda a cidade. Antes de continuar a história, vamos dar uma pausa aqui pra eu falar que a série é bem diferente da HQ. Eles mudaram boa parte da história original. Não sei o mesmo motivo. Adicionaram personagens e retiraram alguns outros. Eu acho que eles tentaram consertar essas pontas soltas na última temporada, porém ficou muito estranho. De verdade. A série teve 3 temporadas no total, exibidas de 2017 a 2019. E o elenco que protagonizou o grupo conta com... Peço desculpa se eu errar a pronúncia dos nomes. Renzi Feliz, como Alex Wilder. Greg Sukin, como Chase Stein. Ariella Bader, como Gertrude Yorks. Allegra Costa, como Molly. Virginia Gardner, como Carolina Jean. E Lírica Okano, como Nico Minoru. Agora a gente vai falar um pouco sobre as diferenças entre as HQs e a série. Falando sobre as mudanças, logo no início da série, vemos que o grupo de jovens acabou se distanciando depois da morte da irmã da Nico. Então, na HQ não tinha irmã nenhuma, na série tem a irmã que ela morre. Eles se esbarram na escola, mas fazem parte de grupos sociais totalmente diferentes. Então eles realmente não têm contato ali, eles não se falam. Outro ponto importante é a Molly. Na série, o sobrenome dela muda pra Hernandes. E ela é adotada pela família da Gertrude, pois seus pais biológicos sofreram um acidente misterioso enquanto ela era ainda muito novinha. Os pais da série também sofreram grandes alterações nos poderes e origens em comparação aos quadrinhos. Vamos pra lista. Vamos começar com os Wilder. Na HQ, eles são grandes chefões do crime, super habilidosos com estratégias e armas. Na série, isso não muda tanto, mas focaram em deixar o pai do Alex como um bandido chefe de gangue, enquanto a mãe é uma advogada
implacável. Stein. Na HQ, tanto o pai quanto a mãe são cientistas e super gênios do mal que desenvolvem tecnologias bélicas. Na série, o foco de gênio inventor fica quase todo em cima do pai do Chase, o Victor. Yorks. Na HQ, presta atenção nisso, eles são viajantes do tempo. Foram eles que trouxeram do futuro a dinossauro de estimação da Gert, a Alfazema. Na série, cortaram a viagem no tempo e os transformaram em bioengenheiros super focados em genética. E criaram a dinossauro, a Alfazema, no laboratório. Família Jean. Na HQ, os pais de Carolina são literalmente alienígenas de uma raça chamada Magestenianos, que absorve energia solar. Na série, isso foi adaptado para envolver a igreja do Giborim, que é uma seita. E a origem alienígena fica atrelada ao personagem Jonah. E a gente não falou dele ainda, mas pra frente a gente vai falar. Agora a família Raiz, ou Hernandes na série. Na HQ, os pais da Molly são mutantes com poderes telepáticos fortíssimos. Na série, como a Marvel não podia usar o termo mutante na época por causa dos direitos dos X-Men com a Fox, os pais dela eram cientistas geólogos que investigavam as rochas misteriosas no subsolo de Los Angeles. Agora a família Minoru. Na HQ, eles são magos das trevas poderosos. Na série, isso é mantido de certa forma, mas o cajado do absoluto ganha uma explicação que mistura magia com tecnologia extremamente avançada. Outra mudança muito notável entre as duas mídias são os personagens secundários. Alguns não aparecem e outros são adicionados, o que altera muito a trama. Uma das principais mudanças é o real motivo pelos quais os pais se juntaram no grupo Orgulho. Nas HQs, eles foram convocados por seres místicos gigantes e antigos chamados Giborim. Aí tem a semelhança, né, com a igreja que a gente falou, a seita dos Giborim lá. O objetivo desses seres é reiniciar a humanidade destruindo a Terra. Em troca de ajudarem nesse plano com sacrifícios anuais, os Giborim ofereceram 6 lugares no paraíso na nova civilização, além da vida eterna. E é por esse exato motivo que os casais tiveram apenas um filho cada. Por isso que não faz sentido existir uma irmã da família Minoru ali. Não faz sentido, mas tem. Eles planejavam ceder esses 6 lugares de salvação para os seus filhos. Então, cada casal só podia ter um filho. Já na série, o responsável por juntar o grupo é um homem chamado Jonah. Lembra que eu falei que a gente ia falar um pouco sobre o Jonah? A gente tá falando agora. Mais pra frente, descobrimos que na realidade ele é um alienígena e pai biológico da Carolina. Porque na série é apresentado como se o pai dela fosse outra pessoa. É um homem lá, é um ator e tal. E ele acha que ele é pai dela e tal. Agem como se ele fosse pai dela, mas na verdade é o Jonah. Enfim, a motivação do Jonah é puramente conseguir energia suficiente para consertar sua nave, que está enterrada abaixo de Los Angeles, e voltar para seu planeta natal com sua família. Muito diferente, né? Tem muita diferença entre seres gigantes que querem destruir o planeta e um alienígena que só quer tirar a nave dele lá de onde caiu. Basicamente é isso. Voltando àquele assunto deles não terem mais de um filho por causa das 6 vagas, quando eu assisti a série, logo no começo mencionaram a morte da irmã da Nico, eu fiquei, vou mudar totalmente a história, que é o que acontece. E eles realmente mudaram. Na série, a morte da Amy, a irmã da Nico, vira o grande trauma que separa os amigos antes da história principal começar. Então, o grupo se separa simplesmente por conta dessa morte da Amy. E ela era meio o elo que ligava todos eles num grupo. Quando ela morre, esse elo acaba e eles se separam. Até acontecer o que acontece. Agora a gente vai entrar num tópico super importante e muito, pode dizer, não vou dizer que é controverso, mas é uma coisa bem diferente das HQs. Acho que é a maior diferença das HQs pra série, que é a grande traição do Alex. Acho que a maior de todas as mudanças de vilões tem a ver com o nosso querido nerd do grupo. O Alex é isso, né? De todos ali do grupo, ele é o único que não tem poderes. Ele é o nerd, é o inteligente. E isso é um dos motivos
pelo qual ele torna vilão também. Mas não na série, né? Mas ele é o único que eu acho que não tem poderes. Mas enfim, como na série o principal vilão acaba sendo o Jonah, o grande plot twist das HQs simplesmente não acontece na adaptação. Ou pelo menos não da mesma forma. Eu tô falando do Alex. Sim, o Alex Wilder, o líder nerd, porque ele é o líder do grupo, amigo e membro fundador dos Fugitivos. Na HQ, ele trai os amigos. O Alex revela que descobriu sobre os Gibborim e os pais há muito tempo. Ele traz os fugitivos para garantir que apenas os pais dele e a Nico, porque ele era secretamente obcecado e apaixonado, tivessem os lugares garantidos no novo mundo prometido pelos Gibborim. Ele entrega os próprios amigos. No fim das contas, a Nico recusa ficar do lado dele. O plano dá totalmente errado e o Alex acaba sendo morto pelos próprios deuses gigantes. Um final trágico e chocante que molda toda a personalidade do grupo nas HQs seguintes, mas que a série preferiu não adaptar tão a fundo. Como eu falei, na última temporada eles tentaram consertar algumas coisas e tal. Cara, tem uma coisa muito nada a ver, que eu vou mencionar brevemente, que é um Alex malvado do futuro volta pro passado. E aí tem um episódio que é todo isso, sabe? Eles viajando, futuro, passado, presente, sei lá, tentando resolver isso. Vira uma confusão na terceira temporada, de verdade. Tanto que tem um episódio que a Gert morre e eles voltam. Não sei se esse é o mesmo episódio, provavelmente. É uma loucura, loucura, loucura. Eles vão pra uma dimensão diferente por causa do cajado. Cara, eles viajam demais. Mas eu gostei. Mas é muito diferente da HQ. E eu acho. Porque nas HQs, aqui vai outro spoiler. A maioria dos pais morre, né? Não todos, eu acho que a maioria morre. E o Alex também morre. Então o grupo vira 5. Mas eu sei que depois entra mais gente pro grupo. E no futuro a Gert também morre. Então, nos originais acho que ficam 4. Enfim, não importa também. E é isso. Pessoal, essas são as bases de Marvel Runaways e as principais diferenças entre as páginas dos quadrinhos e a tela da TV. Se você gosta de histórias focadas em adolescentes descobrindo quem são, lidando com traumas e de quebra, lutando contra pais maléficos e uns dinossauros e magia, corre pra ler e pra assistir a série também. Porque eles são bem diferentes, né? Você consegue se divertir tanto com a série quanto com a HQ. Mas eu aconselho primeiro assistir a série, que já acabou, né? E depois ler as HQs. Porque a HQ tem bastante HQ pra ler e as histórias são totalmente diferentes. Pra você não se frustrar lendo a HQ e esperando as coisas que estão lá acontecerem, assiste a série primeiro, que você não vai estar esperando nada, então é melhor, sabe? Se você gostou desse episódio, não esquece de seguir o podcast, avaliar com estrelinha e comentar nas redes sociais qual versão você prefere, os quadrinhos ou a série. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo. Vamos falar de...